Bem, vamos de notícia e tem, enfim, uma não notícia exclusiva aqui nesse vídeo. Encare como quiser. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação, sou tricolor de coração. Esse daqui é o canal Raiz Tricolor. Bem, já vou começar direto por uma notícia que vai ter relação com a notícia principal desse vídeo. O Fluminense, segundo o jornal O Globo, Marcelo Neves, quitou nesta sexta-feira os salários referentes ao mês de setembro. Ou seja, Gabriel, então atrasou um mês. Não, porque você trabalhou em setembro, você recebe até o 5º dia útil de outubro, que era nesse dia 7, né? 5º dia útil de outubro. Segundo o Marcelo Neves, o salário foi pago na data certinha e só que não vem a informação exata se foi o salário CLT e ficaram devendo os direitos de imagem. Eu imagino que sim, porque quando são os direitos de imagem também acaba sendo divulgado tudo que foi pago. Ou seja, o Fluminense nesse momento tem o principal do salário, é o principal que pode gerar multa, que é o principal que o jogador se importa, no geral, tá em dia, tá pago. Você fala, Gabriel, tá bom, obrigado aí pela notícia, mas o que isso vai ter a ver? Vai ter a ver porque a gente vai falar aqui de venda de jogador, de salário de jogador, enfim. E a gente vai tentar falar aqui um pouquinho sobre isso. Beleza? Vamos embora. Como eu já falei, eu sou Gabriel Amaral. Esse daqui é o canal Raiz Tricolor. Vinheta do Giro de Notícias, que nesse vídeo aqui tem informação sobre Matheus Martins e tem informação sobre público para domingo. Você apostaria que quanto vai ser o público de domingo? Bem, essa daí não tem lá na Bet7k não, mas tem várias outras apostas para o jogo de domingo. Usa o link que está na descrição e vai lá aproveitar as boas odds da Bet7k. Aposte no Fluminense. Domingo o Fluminense vai estar com uma odd interessante. Um golzinho no primeiro tempo para dar uma resposta para a torcida. É uma boa, hein? Acho que era uma boa para você ir lá apostar nisso pro jogo de domingo Fluminense e América Mineiro. Beleza? Usa o link que tá na descrição para você se cadastrar. Lá vai dar uma boa moral aqui pra gente. Vambora, vamos falar sobre o público desse jogo de domingo, que é, segundo o Marcelo Neves, 16 mil pessoas até agora fizeram a compra do ingresso, né, para essa partida. Está incluído aí nesse bolo os ingressos para sócios. E lembrando, alguns sócios ainda têm aquele benefício de ingresso em dobro. Então, muito sócio, o que ele faz quando abre ali o check-in? Por exemplo, vamos dizer, eu sou sócio, mas é porque eu vou como imprensa. Mas eu vou dar exemplo aqui de pessoas que não são sócias, que são sócias, mas, né? Abriu o check-in, há uma semana e meia atrás, ele vai lá e marca os 2 ingressos. E bota lá como e-ticket, beleza. E ele esquece. Tipo assim, pô, chegou, ele, putz, tem um casamento no domingo que eu não vou poder ir. E ele não vai pro jogo. Putz, eu tô com o ingresso sobrando que sabe de ninguém. Não, não dá, tem que entrar comigo. Então vai sobrar esse ingresso aqui. Muita gente marca o ingresso e não vai. Por isso a gente vê, às vezes, 25 mil ingressos vendidos. 22 mil de público presente. Enfim, provavelmente esse é mais um desses casos. São 16 mil ingressos vendidos, né, para esse jogo. Provavelmente a gente deve ver um Maracanã mosaico da Ucrânia, mais uma vez. Lembrando, os setores leste, né, superior e inferior, e o setor sul são os que estão disponíveis. Enchendo todos esses setores, você vai ali para mais ou menos 30, 35 mil pessoas. E esse deve ser o público que a gente deve ver no Maracanã. Não deve chegar a 30, né? A gente deve ver ali por volta entre 15 e 20 mil. Um público bem baixo. Você fala, Gabriel, então, pô, se você tem condição de ir ao jogo, eu sempre falo isso daqui. O jogo mais chato, pior jogo no Maracanã, ele é melhor do que o melhor jogo assistindo na televisão. Tem condição de ir? Vá. É óbvio, né? Depois daquela virada pro Atlético Goianiense, é um desestímulo ali gigantesco. Mas, enfim, tem jogo no domingo. E lembrando, depois o Fluminense vai jogar lá contra o Avaí. A gente não sabe exatamente aonde, então pode ser difícil você ver o Fluminense na outra semana. Então fica aí a recomendação, jogo contra o América Mineiro, que por sinal, curiosidade, tá? O América Mineiro nunca venceu o Fluminense no Maracanã. Enfim, né? Melhor a gente não falar mais nada, não. Vamos para a próxima notícia, que é a principal aqui do vídeo. Bem, nessa sexta-feira, à noite, recebi uma notificação do OneFootball. Inclusive, não fiz o anúncio do OneFootball nesse vídeo aqui, mas estou fazendo aqui agora, nesse detalhe. Procura um vídeo aí que tenha o OneFootball lá para baixar e faz o download aí do aplicativo. Recebi uma notificação de um vídeo de uma notícia que tinha sido dada num vídeo do Jorge Nicola, né, que é jornalista
E, bem, eu vou botar aqui pra vocês o trechinho desse vídeo lá do canal do Jorge Nicola. Fica aí a recomendação pra você ir lá se inscrever. Fala pouco até do Fluminense, mas o nome é Canal do Nicola. Eu vou botar aqui o trechinho em que ele fala sobre Matheus Martins, ok? Então vamos lá. Eu deixei a voz dele aqui na velocidade um pouquinho mais rápida pra gente... Enfim, você vai conseguir compreender. Falar legal. com informação exclusiva. Queria contar para vocês que Matheus Martins, atacante do Fluminense de apenas 19 anos de idade, tem conversas avançadas para jogar na Udinese da Itália. E essa informação existe entre os atletas do próprio Fluminense. Os jogadores e os companheiros do Matheus Martins foram avisados dessas conversas avançadas. A tendência é que o Matheus seja vendido pelo Fluminense nas próximas semanas para se transferir para o clube italiano já em janeiro, embora talvez não seja utilizado nesse primeiro momento em Udine. Uma das alternativas estudadas pelos donos da Udinese seria de colocar o Matheus Martins para jogar os últimos 6 meses da temporada 2022-2023 no Watford da Inglaterra. São times do mesmo grupo, a Udinese e o Watford. O Watford, que nesse momento joga a Championship, a segunda divisão do futebol inglês, ocupa a 9ª colocação, próximo dos times que estão na briga pela classificação para os playoffs decisivos. Matheus Martins é muito bom jogador, bastante acima da média. E sua venda de forma precoce deve ter a intenção de ajudar no fluxo de caixa bastante complicado. O Fluminense tem sofrido para manter salários, especialmente direitos de imagem, em dia. Matheus... Bem, a partir dali ele dá mais a opinião dele, né, sobre Matheus Martins, que é algo que pra gente aqui não cabe. Então, a informação do Nicola é o seguinte, e é muito importante, eu repito sempre, é muito importante, ainda mais o Nicola que tem uma fama meio ruim, mas é muito importante você ver como a notícia é passada, de onde tá vindo a notícia, como tá chegando a notícia. Basicamente, o Nicola diz que, qual é a notícia dele? É que o Matheus Martins foi vendido? Não. Ele tá garantindo, ele tá falando o quê? Que companheiros do Matheus Martins foram avisados de que ele vai sair em janeiro para a Udinese, né? Lembrando, a Udinese é parceira do Watford, ele explica isso daí. No final das contas, ele deve ser emprestado para os últimos 6 meses, ali, dos primeiros 6 meses do ano que vem, jogar pelo Watford, mas enfim, estava sendo vendido para a Udinese, que é um clube que o Fluminense tem boa relação, né, com o dono lá da Udinese e do Watford, são o mesmo dono. Ou seja, como a informação chega de que companheiros foram avisados de que Matheus Martins não fica no clube pro ano que vem, enfim, já está tudo acertado de venda. Eu entrei em contato com a assessoria do Fluminense e consegui a informação, enfim. Entrei em contato com a assessoria, entrei em contato com todo mundo de dentro do Fluminense, diga-se de passagem, né? Chega numa hora dessa, você liga o alerta e começa a entrar em contato tanto com a assessoria de imprensa, assessoria de futebol, assessoria do clube, enfim. Tenta entrar em contato com todo mundo, tenta entrar em contato com fontes também, enfim, que não são necessariamente estão fazendo serviço de assessoria. Qual a conclusão que eu cheguei até agora? Todo mundo do Fluminense nega. Eu cheguei a 3 informações, inclusive, porque eu tenho uma informação de valores de que essa negociação, sim, estaria sendo concretizada, mas eu teria essa questão dos valores, inclusive, só que eu não consegui confirmar. E aí eu só estou falando isso daqui para ser sincero com vocês, porque quando sai informação aqui no Raiz Tricolor, é informação certa, informação correta. Pode puxar a ficha corrida, histórica e direto. Então, se eu tenho uma informação que eu ainda não confirmei, eu prefiro não falar, beleza? Mas estou tentando confirmar essa informação dos valores, que eu tenho uma noção mais ou menos dos valores. Vamos lá. Qual foi a resposta, enfim, as respostas que eu recebi? De que, sim, para quem não lembra, de repente a galera não lembra, saiu matéria no GE, aí há um tempo atrás, várias matérias, mas a última é de agosto, do início de agosto, sobre as ofertas. Matheus Martins ele já vem no radar da Udinese há um bom tempo. E foram feitas 3 ofertas que o Fluminense recusou. A primeira, 5 milhões de euros por 100%. A segunda, 6 milhões de euros por 100%. E a última, 7 milhões de euros por 90%. Ou seja, a base aqui está em 7 milhões de euros por 90%. Essa foi a última oferta que o Fluminense teria recusado. Ou seja, subentende-se de que qualquer que tenha sido a venda de Matheus Martins, esse valor é maior, né? A primeira coisa que se espera é isso. Agora, a resposta que eu recebi é: devem fazer uma nova proposta para o jogador em janeiro. Em janeiro deve chegar uma nova proposta. E que o jogador não está vendido. Enfim, até tentei confirmar se não havia um acerto, né? Porque às vezes o jogador não está vendido. Não, mas tinha um acerto, um pré-contrato. Enfim, não. A
A resposta foi que não há um acerto com a Udinese. Vamos lá, tá? Vamos agora para a minha opinião. Acabamos aqui a informação, então a informação principal é: Fluminense nega de que o jogador esteja vendido. E aí outra informação é do Nicola. Analisando a situação, o fato do geral, assim, quando você pensa em meio do futebol e etc., a diretoria do Fluminense, no geral, ela tem um trato legal com os jornalistas, assim, não dão informação mentirosa, nem nada disso. Não sacaneia um repórter, enfim. Não é esse a forma como o Fluminense hoje trabalha. E, na verdade, pelo que falam, já é há um bom tempo assim, desde 2010, 2008, enfim, já é muito tempo. Por que eu tô falando isso? Porque perdeu-se muita credibilidade o Fluminense para com a mídia no geral com a questão Luiz Henrique. Uma venda negociada em dezembro, feita e realizada em janeiro, fevereiro, e que só foi publicada, né, só foi exposta lá no meio de março, né? Foi no dia 13 de março, se eu não me engano, o dia da venda. E por que eu tô falando isso? Porque isso feriu também algo com a torcida. Isso feriu algo muito sério com a torcida. Então, quando eu falo aqui, se fosse uma informação qualquer do Jorge Nicola, dele jogar assim dessa forma, o que eu pensaria? Pô, o empresário do Matheus Martins está colocando ele em evidência. Enfim, não o empresário aqui, mas o staff como um todo está colocando ele em evidência para poder, enfim, render essa venda. Só que a informação do Jorge Nicola vem de companheiros. E fontes, inclusive, que nós jornalistas temos, são jogadores também, enfim, jogador que você tem um contato, um jogador da base, principalmente, são os mais suscetíveis a isso, enfim. Isso é uma prática normal. Ou seja, esse assunto pode ter vazado internamente. Pelo próprio Matheus Martins, inclusive, por um comentário, pela mãe de um que comentou com a mãe do outro, isso é normal de acontecer. Soma-se a isso o fato de já ter tido 3 propostas, e vale lembrar, essas 3 propostas foram tudo em sequência. As propostas da Udinese pelo Matheus Martins. Para quem não se lembra, tipo, uma foi no início de agosto, a anterior tinha sido no finalzinho de julho, aí você tinha outra no meio de julho, enfim, foram propostas tudo seguidas. E do nada, a última matéria que tem do GE é ainda do dia 2 de agosto lá, do Gustavo Garcia e do Thiago Lima, de que falava que o Fluminense só pretende realizar vendas com saídas ao fim da temporada e que as negociações voltariam a acontecer. O Fluminense esperava uma nova proposta da Udinese. E, de repente, não tem mais assunto nenhum. Pode ter sido porque a janela fechou? Pode ter sido. Como pode também ter acontecido um novo caso Luiz Henrique, de a venda tá aperto de mão, acertada, e não termos notícia disso. Vamos descobrir isso lá em dezembro, quando a venda surgir. Por exemplo, um caso que também aconteceu, e que, para vocês entenderem como são feitas as narrativas, o Odair Hellmann, quando ele sai do Fluminense, ele sai no sábado, ele dá uma coletiva esbravejando contra a imprensa e tal, no João Vitória contra o Atlético Paranaense. No domingo, segundo a informação oficial do Fluminense, enfim, as coisas que falam o Fluminense, no domingo ele recebe a proposta e na segunda-feira é anunciado que o Odair Hellmann estava saindo do Fluminense e estava viajando para o mundo árabe. Assim, isso foi o que foi informado. Assim. E 2 semanas depois eu acabei descobrindo, uma fonte minha entrou em contato, falou, pô, eu tinha essa informação e acabei não passando para você. Mas tá aqui, ó, ele desde a terça-feira anterior ele já tinha o visto e a entrada, já tinha feito todo o pedido para poder viajar na segunda-feira anterior. Já tinha até comprado passagem. E tá aqui toda a documentação, enfim, eu vi isso. Ou seja, o Odair Hellmann já tava para sair desde antes, 1 semana antes. E aí, por que eu tô falando isso? Porque a versão oficial nem sempre é a versão verdadeira. O Odair Hellmann treinou o time já sabendo que ia sair. Talvez possa até ter passado pro Fluminense depois, mas acho muito pouco provável pela conduta do Odair também de informar tudo. Quem recebe uma proposta no domingo já viaja na segunda, né? Ainda mais com um país extremamente diferente, com controle de visto, se é estrangeiro, brasileiro, enfim. Ainda mais na época de Covid, né? A gente estava em 2020. Covid ali era um problemático também. No final das contas, a gente tem que tomar muito cuidado com todas essas coisas, assim. E a venda de Matheus Martins é mais uma delas. Pra mim, opinião só agora, sem informação. Pra mim essa venda vai acontecer no final do ano.
Agora, se você me perguntar um olhar dessa situação, para mim essa venda está engatilhada. A gente tem que saber os valores. Os valores que eu tenho, para mim é ok. Para mim é um valor ok, normal. Talvez a galera vai falar, tá doando e etc. Mas para mim é um valor ok. Eu não sei se é o valor oficial ainda. Mas em respeito a você, eu não vou falar, né? Esse valor, porque eu vou tentar confirmar. Confirmando, fica tranquilo. Vocês aqui do Raiz Tricolor vão ser os primeiros a saber. E se eu não confirmar e outro confirmar também, pode ficar tranquilo. Tem uma análise muito boa aqui no canal Raiz Tricolor. Em resumo, aqui no final, já que eu não dei ponto nenhum aqui, o Nicola deu a informação de que jogadores comentam, a colega de Matheus Martins, de que ele já está acertado, vendido para a Udinese para o ano que vem, para jogar os 6 meses finais no Watford, que está na segunda divisão, e tentar fazer subir lá o Watford. Eu trouxe a informação de que, oficialmente dentro do Fluminense, lá, entre diretores e assessores, etc., a informação é de que não tem qualquer acerto, ele não está vendido para o ano que vem, e essa oferta só chegaria lá para o final do ano. Enfim, vamos ver como é que vai se desenrolar a história. Até a próxima. Valeu.